para a esquerda. Ele olhou para Campina, disse que os olhos se agradou, então ele levou para Campina. E para lá ele foi. E para lá ele viveu. Mas diz a palavra de Deus que ele andava triste. Ele vivia lá, mas vivia triste pelaquilo que a cidade oferecia para ele, aquilo que ele estava vivendo. Ele não tinha prazer naquilo daquela cidade, mas não tinha força para sair de lá. Muitas das vezes nós não temos o prazer de viver em algum lugar, mas nós não conseguimos sair daquele lugar, porque aquele lugar nos prende. Tem gente que tem amigo que só fala besteira. Tem gente que tem amigo que só bebe, só fuma, só faz coisa ruim, mas não consegue se desprender dessa amizade. Tem gente que vai para um lugar onde só tem coisa ruim, mas não consegue se desprender disso aí. Tem gente que sabe que o mundo aí não é para ele, mas ele vive no mundo, não consegue se desprender. A palavra de Deus está dizendo que não olhe para trás. Você agora é salvo, você agora é remido, você agora é lavado no sangue do Senhor. Você não pode olhar para trás. E olhar para trás não é só no sentido de olhar nas coisas do mundo, mas é para o passado também. Tem gente que está lá no passado, preso numa ofensa, preso sabe? Porque eu fui ofendido, isso me magoou, isso me feriu, isso. Está preso no? Esquece isso. Olhe para frente. Porque senão você vai perder a sua salvação. Aqui nós vemos a história de dois homens que perderam a oportunidade de ser salvos. Porque não ouviram, não acreditaram, ouviram e não acreditaram na palavra de um homem, chamaram ele de louco. Vocês já pararam para pensar no tempo de Noé? Estão comigo? Não? Aleluia? Amém. Glória a Deus. No tempo de Noé, você sabia o que era? Noé está dizendo lá, vai vir o dilúvio, a terra vai ser destruída. Ninguém acreditou nele. Chamaram ele de quê? Louco. Aí Deus passou e deu uma planta para ele, para construir. Ele está construindo. E ele está dizendo, vai vir água, vai consumir a todos. Vocês vão tudo ser destruído. Aproveita a oportunidade e entra na arca. Foi assim ou não foi, pai? Foi, não foi? E diz a palavra de Deus que Deus separou Noé, a esposa e os seus. E quantos mais que entrar na arca? Tranguei? As mulheres dos filhos, irmão. As mulheres dos filhos acreditaram na palavra e disseram, peraí, está vindo aí uma chuva, meu sogro é crente, serve a Deus, o que ele está falando vai acontecer, ele tem experiência, porque não é qualquer um que ouvindo a voz de Deus vai fazer uma arca desse tamanho. Não é qualquer um, é 120 anos construindo aquilo, falando aquilo. E quando ela viu que o negócio ia apertar, talvez ele falou assim, ó, hoje, sabe, aquele anjo chegou lá e disse assim, sai daí hoje, que a cidade vai ser destruída. Falaram a mim, ele falou a mesma coisa, ó, entra na arca que a cidade, ou o mundo vai ser destruído. Vai vir um dilúvio. Ninguém acreditou. As mulheres viram a oportunidade de entrar na arca. O que aconteceu com elas? Foram? O mundo foi destruído. E elas porque elas ouviram. Sabe por quê, irmão? Porque aquele prazer que tinha naquela cidade, naquele lugar, não atraía elas. A promessa foi mais forte do que aquele mundo estava oferecendo naquele momento. Quanto lá na mulher de Ló, a promessa de vida, de salvação, não foi tão interessante quanto o que ela tinha na cidade. Tanto é que ela olhou para quem coloca a mão no arado, e se ele olha para trás, ele não é digno. Você está entendendo?
Nós estamos na presença de Deus quando nós colocamos a mão no arado para trabalhar para Deus, para fazer as coisas de Deus. Nós não podemos olhar para o mundo. Se nós olharmos para o mundo, ficar preso no mundo, nós não somos dignos da salvação que nos tem reservado, Senhor. Você deve estar se perguntando, pastor, eu queria ouvir algo melhor. Diga assim, não tem coisa melhor do que ouvir a palavra de Deus, a salvação de Deus para a tua vida, e dizer para você, deixe de viver a vida que você está vivendo e passa a viver aquilo que Deus quer para você, que as promessas dele vai vir sobre a tua vida. Amém, aleluia. Porque esse mundo aí é passageiro. Diz que a nossa, diz a palavra para nós, que a nossa vida não passa de um conto ligeiro, não passa de um conto que se conta. Nós somos vivos hoje, amanhã a gente pode não estar aqui, irmão. Olha aí quanto a gente faltou. E se Jesus volta hoje, aonde ele está? Eu não sei. Você está entendendo o que eu quero dizer? E se Jesus volta hoje? Hã? Faça o compromisso de estar na presença de Deus. Faça o compromisso de entender o que Deus quer para você. Se você só vai entender buscando a presença de Deus. Você só vai entender aquilo que Deus quer para a tua vida ouvindo a voz de Deus, estando na presença de Deus. E pode ter certeza, os pastores de hoje são os anjos do Senhor, que pregam o Evangelho, que pregam a palavra, que fala para vocês, Jesus está voltando.